dia, que bom estar mais um dia aqui na sua companhia. Só o início do nosso programa Tudo Pós, com muita coisa interessante, muito aprendizado e o que é melhor, sempre essa troca de informações e a sua companhia, que é o mais importante de tudo. Por falar nisso, que é o mais importante, não esquece, eu estou esperando aquele e-mail querido, carinhoso que você vai mandar pra gente com a sua sugestão, não é? Com o seu pedido. Então, manda um e-mail para tudoposso@redefamilia.com.br. Hoje o nosso programa, você vai aprender a decorar, né? A dar um tchan aí na sua sala de estar. Tá tudo comum, você quer dar uma mudada, com poucas peças você vai poder sim mudar a cara da sua sala e ter aí um novo visual. Então, você não pode perder. Também vai saber mais sobre Digital Smile Design. O que é isso? O seu sorriso também pode ficar muito mais bonito. Na nossa culinária tem bolo de frango com queijo. Então, você viu que tem vários motivos para não sair daí e ficar grudada do outro lado, pegando cada informação e aproveitando cada minutinho do nosso programa. Mas agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério e que é importante sim que nós tenhamos essas informações. Afogamentos, convulsões, quedas intensas e queimaduras são casos que acontecem diariamente com todos nós. Mas você já parou para pensar o que fazer na hora de socorrer um familiar ou até uma pessoa desconhecida em algum desses casos? Foi pensando nessa questão que as enfermeiras Fernanda Papa de Campos e Andréa Porto da Cruz prestam consultoria. A gente vai recebê-las agora no nosso programa para nos dar todo tipo de informação e o que fazer nessas horas, não é isso? Bom dia, meninas, que prazer recebê-las. Bom dia, Sula, prazer. E que ideia boa que vocês tiveram, não é isso? Conta um pouquinho do que é o trabalho de vocês hoje. Bem, nós partimos do princípio de que os profissionais da saúde, por já conhecerem o que fazer nas situações de urgência, conseguem lidar com essas situações de uma maneira bem rápida e, consequentemente, salvar vidas. Sim. Porém, essa realidade não era a mesma que acontecia em muitos lugares, especialmente em casas, nas escolas, clubes. E aí nós começamos a observar que o conhecimento que os profissionais da saúde tinham a respeito de como lidar nessas situações, as outras pessoas, os leigos, as pessoas que não eram da área da saúde não tinham esse conhecimento. Então nós começamos a pensar, mas por que essas pessoas não sabem, né? Qual é a diferença entre elas saberem o que fazer e poder... E aplicar, na verdade, porque a gente ouve falar mesmo, olha, primeiros socorros, e respiração boca a boca, e fora as lendas, porque eu acho que o que fica muito, não é? São as lendas, ai, queimei, o que eu faço? Ai, passa a mão no cabelo, e que não é bem assim. E assim, não é? Socorro... O que mais tem, Sula, são lendas e mitos, né? Que precisam ser desfeitos. Isso aí precisa ser desfeito urgentemente, né? Hoje, né, e se você tem o conhecimento, né, você tem uma capacidade de agir nesta hora de desespero, né, de uma crise convulsiva, de um afogamento, de, né, uma parada cardíaca com precisão. Né? Que eu acho que o que precisa mais nesse momento é exatamente, se você tem o conhecimento, como você falou, você tem o equilíbrio para agir da forma correta. Sem dúvida. Porque na hora que acontece, é sempre um imprevisto, uma queimadura, uma queda, né, um afogamento, ninguém está contando com aquilo naquele momento, naquela situação. E aí, quando acontece o pouco de que você ouviu do conhecimento que a mídia passa, né, a gente não sabe como agir. Então, o trabalho, vocês são enfermeiras, não é isso? O trabalho de vocês consiste em treinar as pessoas, vamos dizer, comuns, né? A terem, vamos dizer, essa iniciativa. Um socorro bem prestado, feito em poucos minutos e de uma maneira bem feita, de uma maneira correta, ele é fundamental para, muitas vezes, salvar mesmo a vida daquela pessoa. Por outro lado, se ela presta um socorro, cuidado errado, isso também pode agravar a situação da pessoa. Então nós treinamos pessoas comuns
que não são profissionais da saúde a saber lidar. Por exemplo, eu sou mãe, do dia a dia, dona de casa, então eu posso reunir um grupo de mulheres no meu condomínio, Claro. ou tipo as pessoas que nos ajudam, né, no dia a dia em casa, principalmente isso. que ficam com as babás, as empregadas domésticas, Exatamente o motorista, Segurança, as pessoas as pessoas do condomínio, para quê? Para que eles estejam preparados numa situação de emergência. Basicamente esse isso é trabalho. o nosso diferencial, né? Então, Sula, porque assim, várias empresas, elas têm cursos muito não são tão eu vou práticos, dizer assim, né, nessa coisa do dia a dia. Isso, muito teóricos, formatados já, né? Então você vai das 8 às 18, sábados e domingos. É muito tempo, tem muita coisa em que o leigo não precisa saber, né? Então a gente, assim... Não é um curso tão objetivo. Vocês deram uma resumida. Fez que é uma condensação desse saber, no máximo numas 4 horas, tá? Num horário em que a pessoa em que está nos contratando, né, em que nessa vida maluca dela, né, porque hoje todo mundo trabalha, certo? Tá. Né, em que seja conveniente para ela também. Na prática, vamos exemplificar, né, para quem está em casa. Então, hoje eu preciso... O que é o básico que eu tenho que ter hoje no meu dia a dia, para quem está em casa nos assistindo? Por exemplo, numa caixa de primeiros socorros. Esse é um outro diferencial nosso. Nós abordamos as coisas que podem acontecer no dia a dia de qualquer pessoa, né? Uma criança estava pulando no sofá, caiu, bateu a cabeça, fez um galo. O que eu faço? O que eu faço? Estava cortando uma carne, cortei o dedo, o que eu faço? Meu filho pequeno prendeu o dedo na porta, arrancou um pedaço. Então, o que eu vamos faço? aproveitar, gente, porque hoje eu vou fazer um pequeno curso aqui, uma consultoria. Esses 3 casos que você citou, o que a gente faz? Bem, primeiro, o caso da queda, né? Quando a criança está pulando, cai, bate a cabeça no chão e cria um galo. Primeiro lugar... Põe a faca. A primeira situação, põe uma faca. O que a faca tem com isso, né? Não põe faca, não põe bife, né? O que vai fazer? Vai colocar gelo, desde que esse gelo seja protegido, porque senão ele pode queimar a pele da criança. Sim. Então, o ideal é colocar num saquinho plástico, envolver em um pano de prato, uma fraldinha e colocar. E observar o comportamento da criança, né? Então, assim, não tem aquela coisa de, não pode deixar dormir. Né? Pode deixar dormir, mas tem que ser acompanhado, tem que ser algo vigiado, né? No caso do corte, por exemplo, estava na cozinha mexendo com legumes, carne, enfim, cortei o dedo. O que eu faço, né? É só apertar, pressionar o local por alguns minutos, só com um pano limpo, algo limpo. Não vai colocar açúcar, café, não vai colocar manteiga. Café. Porque as pessoas geralmente fazem isso para estancar e, na verdade, para estancar não precisa nada disso. É uma suave compressão no local. Sim. Só. Mais simples do que a gente imagina e sem as lendas todas que a gente lê aí ou ouve em algum lugar. E aquela coisa, cada conto aumenta um ponto, né? Um vai falando pro outro vai falando pro outro, daqui a pouco você fez um monte de coisa errada que pode prejudicar, como você falou. Quais os outros casos que vocês têm, assim, disso? Com certeza você tem muitas histórias, né? A crise convulsiva é um mito, porque ela é muito feia, né, em que é de ser vista. Uma crise convulsiva, todo mundo se apavora e acha que aquilo, a pessoa vai morrer. Não se morre nem que é de crise convulsiva, certo? Né? Então, o único socorro é segurar a cabeça, lateralizar, né, porque tem muita salivação, tá? E deixar ter a crise convulsiva. Esperar terminar esperar o nome a crise já diz, é uma convulsiva. crise, vai passar. Vai passar a crise convulsiva. No que passar esta crise convulsiva, tá? Esta pessoa, esse adulto, essa criança, tá? Ela pode, né, voltar sonolenta, né, então, né, agitada, tudo mais. Não segurar a língua, Então, porque não acontece introduzir nessas nada na crises boca. de epilepsia,
a língua, mas o que a gente faz? A pessoa não sufoca? Então, Não ninguém engole a língua, né? E experimenta, né, Dona, engolir a língua. Ninguém engole a língua. Mas ela enrola. Ela não enrola. A língua não enrola. Não enrola. Isso é mito. Isso é lenda também, que a gente já pensa que nem desenho animado, né? Aquela língua... Na verdade, assim, quando a pessoa tem uma situação, por exemplo, de inconsciência, se ele está numa posição deitada reta, acontece uma caída da língua para trás e pode obstruir a via aérea. Né? Por isso que a gente orienta para lateralizar. Existem outras manobras que, na verdade, são mais específicas até para profissionais, porque nem sempre o leigo vai saber fazer naquele momento. Mas o leigo é só... Se lateralizar, a não ser em caso de queda, que aí você não pode mexer, né? Suspeita de fratura. Mas caso contrário, lateralizar, você já desobstrui as vias respiratórias. E já é um socorro... Quer dizer, não precisa aquelas coisas que as pessoas chacoalham, então, batem dá pra nas cheirar costas. coisa, álcool, né? Olha, cheira o álcool, né? Vê se ela volta. Nada disso. E o engasgamento? Porque tem muitas pessoas que têm, até por refluxo, acabam engasgando. O que fazer? Porque tem gente que chacoalha, joga pro ar. Vira de ponta cabeça. Sopra pra, não sei o que, né? Levanta os braços, né? Nada disso. O que faz? Então, o engasgamento é assim, nós temos 2 tipos de engasgamento. O mais leve, que é quando a pessoa tem o reflexo da tosse. Ao contrário do que todo mundo pensa, a pessoa tem que tossir. Que às vezes a gente fica naquele nervoso, né? Não tosse! Calma, não tosse, toma água. Não dá água. E a pessoa tem que tossir, porque é um mecanismo, é uma forma de defesa para expulsar aquilo que estava obstruindo. No engasgamento grave, a pessoa ela não tem o reflexo de tosse, ela não consegue falar e, na verdade, ela não consegue nem respirar. E o bebê também acontece isso, né? Então, neste caso, existem manobras específicas que nós ensinamos, nós treinamos nos cursos nossos. Sim. Tanto com bebês como com adultos, mas dá para fazer a manobra de desengasgo em casa. Então, hoje, de uma certa forma, pensando, né, dessa forma do que é correto, é fundamental que todos possam, né, ter acesso a essas orientações. Por quê? Porque os erros podem gerar outras consequências, né? Um outro caso que pode ser citado, produto químico, né? Às vezes espirra no olho. O que a gente faz nessa hora? Lava com água corrente. Só? Em água corrente. Bastante água corrente por uns 15 minutos. Na verdade, Sula, assim, todos deveriam saber primeiros socorros, todos, porque como você você tem que ter tá a caixinha vendo, mesmo em casa? Tem que ter, mas não com tantos aparatos como e que as pessoas fica imaginam. velho, e que a gente é o mínimo possível, né? Isso a gente dá. Você vai pegar o esparadrapo, ele já tá nem consegue mais abrir. O fundamental, antes de ter o material, é você saber o que fazer, porque com coisas do nosso dia a dia, da nossa casa, a gente você consegue reverter um quadro. Prestar um socorro. Importante também é a prevenção. Né? Então, não é só pensar no que fazer, mas principalmente no antes, como prevenir que essas situações aconteçam. Agora, todos, na verdade, deveriam ser treinados, porque são situações que podem acontecer com qualquer pessoa, pessoas a qualquer em qualquer tempo. lugar, exatamente. Em qualquer tempo. Nesse caso, o trabalho de vocês, então, dá essa consultoria para as pessoas, vamos dizer, para as mães, né, escolas, empresas, escolas, né, empresas, os acidentes podem escritórios, acontecer, né, então grupinhos, né, fechados, né, enfim. Isso é nós muito vamos bacana. aonde vocês têm um site que as pessoas possam se informar e que tenham, vamos dizer, esses pequenos aprendizados do dia a dia com essas dicas, que as pessoas possam estar entrando em contato. Tem, nós temos o nosso site www.nantu.com.br nantuconsultoria.com.br e tem a nossa fanpage também, Nantu Consultoria. Semanalmente nós publicamos textos, lá, tem o Fale Conosco, tem vários telefone, textos. Tem o Fale Conosco, www.nantuconsultoria.com.br. Tem o nosso telefone também para contato. Que bom. Que é 11 94101 5656. Perfeito, obrigada pela ajuda, né? Que tenho certeza muitas pessoas hoje já aprenderam pelo menos o básico aí para socorrer numa situação de emergência aí no dia a dia, viu? Um prazer recebê-la. Obrigada. No próximo bloco tem decoração, você não pode perder as dicas super bacanas para deixar sua casa ainda mais bonita. A gente volta já.